A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bom estamos aqui mais uma vez para recebermos essa bênção do nosso Deus, que é a sua palavra trazendo vida para os nossos corações. Amém? Por isso que nós venhamos parar nesse momento, vamos meditar nessa palavra maravilhosa que o nosso Deus está nos concedendo para que nós venhamos a ter dias de vitórias, de conquistas e de realizações em todas as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Amados, olha, hoje eu estou com uma palavra poderosa queimando o meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com você. Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração, se desarme e deixa Deus ministrar na tua vida, amém? Glórias a Deus. Vamos então compartilhar esse momento maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tocar o sininho, marcar todas, amém? Deixando também seu comentário e compartilhando com as pessoas que você ama, amém? Que você conhece, pessoas que Deus te deu o privilégio, amém, de um dia ter contato com elas. Se você tem um contato dessas pessoas, faça isso, compartilhe esse vídeo e você vai ver o quanto você vai estar sendo usado por Deus para abençoar outras vidas. Amados, olha, eu estou com um texto hoje maravilhoso. Está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1. Amém? Se você tiver com sua Bíblia aí e quiser abrir junto comigo, faça isso aí, você vai poder estar entendendo melhor e compreendendo o que Deus está falando contigo. Efésios 1, 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Que coisa maravilhosa, né? Que texto tremendo, amém? Amados, hoje a gente vê as pessoas numa grande correria. Basta você ver em sua volta, gente correndo para o trabalho, gente correndo para a faculdade, gente correndo para fazer uma coisa, gente correndo para fazer outra. E essa correria é muito grande. Todos temos pressa, né? Hoje andando todo mundo com pressa. As redes sociais então têm trabalhado para nos acelerar cada vez mais. Com isto, acabamos cansados, desanimados, quase paramos as nossas vidas devido a toda essa situação que nós vivemos. Por isso que nós temos Jesus, amém? E aqueles que verdadeiramente carregam Cristo nos seus corações, eles têm aquela segurança de que Deus vai dar a direção certa. Nós que temos Ele, nós recorremos à igreja para sermos abençoados. Vamos atrás de bênçãos. Quando a Bíblia afirma lá em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2, diz, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então nós vimos aqui o quê? Uma condição. Às vezes a gente escuta, mas não ouve. Às vezes ouvimos, mas não escutamos. Então, queridos, há uma necessidade de que da gente verdadeiramente parar para ouvir a Deus. Às vezes a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acabamos não nos concentrando no principal, que é ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Amém? E isso é possível que quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém? Por isso que a palavra dele diz que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, se tudo isso, essas promessas maravilhosas que o nosso Deus nos garante na sua palavra, algo está muito errado no nosso relacionamento com Deus, pois as bênçãos deveriam correr atrás de nós, não é isso? No entanto, somos nós que vivemos correndo atrás das bênçãos. Tem pessoas que vivem correndo atrás de profecia. Tem pessoas que vivem correndo atrás de pessoas de Deus, atrás de uma bênção. Ô irmão, conta a bênção. Ô irmão, divide a bênção. Ô irmão, o que Deus falou com o irmão a meu respeito? Ah, meu irmão, eu vim aqui porque eu quero ouvir uma palavra de Deus. Amados, nós estamos andando
de maneira errada. Pegamos a estrada errada. Estamos sendo guiados pela estrada errada. Porque o Senhor está nos dizendo que estas bênçãos nos alcançarão. Então não é nós que temos que correr atrás dela. São elas que virão até nós. Amém, queridos? Então veja bem o tamanho da nossa responsabilidade e o tamanho do nosso compromisso que devemos viver e ter com o nosso Deus. Hoje a gente vê, amados, muitas pessoas recebendo profetada, gente querendo comprar bênção, gente querendo barganhar Deus, gente que negociando a palavra de Deus. Por quê? Porque encontra essas pessoas perdidas, essas pessoas que estão sem rumo, essas pessoas que não têm buscado o seu Deus de todo o coração, não têm procurado andar verdadeiramente na direção do seu Deus, acaba se tornando uma presa fácil na mão dos aproveitadores. Entendeu, querido? Veja bem, o que fazer para que as bênçãos conquistadas por Cristo tornem-se realidade na minha e na sua vida? Vejamos algumas situações que nós devemos viver. Primeiro, as duas dimensões que nós vivemos. Nós vivemos na dimensão física, certo? Que é nesse mundo, que é aquilo que o nosso corpo físico, humano, está ali direcionado. E também a dimensão espiritual, que está o quê? Está acima da dimensão física. Porque é essa espiritual que nós iremos viver eternamente com Cristo. Amém? Por isso que nós devemos ter um bom entendimento sobre essas duas dimensões, para que nós venhamos verdadeiramente desfrutar do que o nosso Deus preparou para nós. Veja bem, a dimensão física é através do nosso corpo físico. Nós temos contato com a dimensão física, ou seja, com a dimensão material. A voz do nosso corpo são o quê? São os sentidos físicos como audição, paladar, tato, olfato e visão. São estes sentidos que chamamos de portas do coração. E são por estas portas que nós contaminamos também o nosso coração. E é através desta contaminação que nós nos afastamos do nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é puro, é santo, é separado. O nosso Deus Criador e, consequentemente, das bênçãos que o nosso Senhor deixou à nossa disposição. Então, quando nós nos contaminamos, a gente nos afasta do nosso Deus e naturalmente nos afastamos também das bênçãos que o nosso Deus preparou para nós. Na correria e na cobrança do dia a dia, nós acabamos vivendo mais a dimensão física do que a espiritual. Dedicamos mais tempo ao mundo físico do que ao espiritual, não é verdade? Olha, durante o dia nós preparamos 3 refeições. 4, 5, sei lá, né? Quantas algumas pessoas têm. Café da manhã, almoço e janta. Outros nesses intermédios aí há também uns lanchezinhos, né? Então nós estamos o quê? Alimentando o nosso corpo físico. E com que quantidade, com que qualidade nós alimentamos o nosso espírito? Nós sabemos que a única coisa, os únicos alimentos que nós podemos dar ao nosso espírito é o quê? A palavra de Deus, também a oração, o jejum, não é verdade? E também o que? A adoração, o louvor. Amém? Então isso é quando nós alimentamos o nosso corpo espiritual. Dentro dessa correria que nós vivemos no mundo físico, nós estamos sempre cansados, não é verdade? Sem tempo para nada. Sem tempo para buscar comunhão com Deus, sem tempo para buscar intimidade com o nosso Deus. E às vezes até sem tempo para conversarmos como família. E nessa correria, a cobrança do dia a dia, nós acabamos vivendo o quê? Mais na dimensão física do que na dimensão espiritual. Nós nos dedicamos muito mais tempo ao mundo físico do que ao espiritual, não é verdade? Nós tiramos 8 horas para trabalhar por dia. Para quê? Para satisfazer, né? Para suprir nossas necessidades. É o trabalho nosso de cada dia, que nós somos o supridor da família. Às vezes nós ajudamos, né? Ou seja, tudo que nós precisamos desse mundo físico, nós precisamos trabalhar para obter, não é verdade? Veja bem, mas também nós precisamos entender a dimensão espiritual. Amém? Com o Espírito, nós entramos em contato com a dimensão espiritual. A voz do Espírito é o que? A consciência. Através da nossa alma, nós entramos em contato com as duas dimensões, a voz da alma e também o raciocínio. Através de nossa alma, nós entramos em contato com as duas dimensões, a voz, a alma e o raciocínio.
Para nós entendermos e vivermos no mundo espiritual, é necessário o quê? A entrega total, a dedicação, os compromissos e as responsabilidades. Assim nós viveremos o quê? Em contato com o espiritual. Viver na dimensão espiritual com Cristo é o quê? É ser filho, é estar em total intimidade com o Pai. É ouvir, é obedecer ao Pai com alegria, com amor, amém? Com fé, com responsabilidade. E viver debaixo também da sua autoridade, da sua submissão. É tomar posse e viver suas promessas que Jesus conquistou para todos nós. Quem vive na dimensão espiritual ama, como está lá escrito, amém? Ali a partir do versículo 1. E ali a gente pode ver a dimensão desse amor, amém? Gálatas também 5, no versículo 22, também nos ensina sobre o fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade. Então, quando nós desenvolvemos esse fruto maravilhoso que é o amor, aí sim a gente passa a ter valores de formas, olhando pelo ângulo diferente, vivendo pela espiritual. Mas como se recebe a bênção? Marcos 11, no versículo 22 e 23 diz: respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus? Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então nós vimos aqui o quê? Jesus nos chamando para nós desenvolvermos o quê? A nossa fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A pregação do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ter tempo para meditar na palavra de Deus, nós precisamos ter tempo para alimentar o nosso espírito, para que a gente possa ter o discernimento, a compreensão e o entendimento de tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Amém? A primeira ferramenta aqui é a fé sobrenatural. Amém? É falar um monte. A gente sabe que a fé, eu já falei aqui em outros vídeos, né? Que a fé, ela tem 3 dimensões. Tem a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Então, quando Jesus, né, cita o texto de João 11, do 22 e 23, o Senhor está o quê? Está nos estimulando, está nos chamando a viver uma fé sobrenatural. Entendeu? Então, ergue-te e lança-te. E ele diz mais o quê? Para que a gente não duvide. Amém? E não duvidar no coração. E isso é tão importante, amados, que Tiago, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: peça, porém com fé, e não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, sublevada e agitada pelo vento. Amém? Às vezes vocês podem ver um texto bíblico diferente do que está aí na tela, né, no vídeo, e aquilo que eu estou lendo, porque muitas vezes eu leio aqui uma versão e eu coloco uma outra no vídeo. Para quê? Para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado das versões diferenciadas, mas que o significado é o mesmo. Amém? Veja bem, nós vimos outro ponto aí muito importante, que é o que? É crer. Então nós precisamos ter fé, e é o que? E é crer. Amém? E essa fé é crer. Crer que se fará. Se Deus falou, assim como o Senhor diz, vai acontecer. Números 23, no versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Que palavra, não é verdade? Amém? Como trazer a bênção para a dimensão física? Efésios 6, do versículo 10 ali ao 18, ela nos ensina. Temos que entrar na dimensão espiritual, amém? Vamos aproveitar, vamos ler aí em Efésios 6, amém? Do versículo 10, para que você possa ter um entendimento. Veja bem, 6 no versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que palavra, não é verdade? Então nós vimos aqui, amados, essa é a dimensão que nós devemos entrar, a dimensão espiritual. Porque quando nós estamos sob a direção do Espírito Santo, nós, então, operamos, agimos, nossas ações e reações são todas orquestradas pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, fortalecendo em Deus e na força do seu poder. Então nós vimos aqui, através dessa palavra poderosa, que nós devemos sim perseverar. A Bíblia afirma que devemos permanecer firmes, cremos e devemos continuar a viver a doutrina de Cristo e a fé sobrenatural. Amém? Isso nos levará, sem dúvida, a vivermos uma vida em bênçãos incomparáveis. Vamos exercer, amados, a batalha espiritual. Necessário se faz e vivermos de forma sobrenatural em Cristo, para nós e para todos aqueles que nós amamos. É isso que nós devemos desejar. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, guarde no seu coração, amém? E viva a dimensão espiritual, em nome de Jesus. Queridos, este era o recado de Deus, amém? Em mais esse vídeo, nós vemos sempre a preocupação do nosso Deus de estar sempre nos trazendo uma palavra de vida, para que nós possamos a cada dia estar mais próximo do nosso Deus. Por isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.